Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. A bondade, a graça, a soberania de Deus foi que nos deu a oportunidade e nós estamos de volta aqui por este canal de televisão e também pela televisão, pela TV Fé Perfeita, que 24 horas no ar, anuncia o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Quero convidar você para acessar www.feperfeita.org.br. Seu computador, seu iPod, seu Android, todos estes instrumentos podem estar a serviço do Senhor agora. E, através deste canal de televisão, todos os dias apresentamos neste horário o programa Fé Perfeita, que tem uma proposta: levar as pessoas a abrir mão do conceito, da tradição, da religião e voltar os olhos para a palavra, porque a palavra é a única verdade que existe. Todo homem, por melhor que seja, é uma vaidade, e todo homem, na linguagem da Bíblia, é uma mentira, mas Deus é o único verdadeiro. Quero tomar e fundamentar este programa de hoje com a leitura no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. No verso 4, Paulo diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Estas escrituras estão em Efésios 4, versos 4, 5 e 6. Nos nossos programas anteriores, nós insistimos com a pergunta: você crê na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é sagrada? Ela só é sagrada para aqueles que a respeitam e creem que seus ensinamentos são sagrados. E se eles são sagrados, eles são colocados em prática na vida daqueles que deixam com que a Bíblia conduzam sua vida, sua família, seus passos, suas decisões, seus motivos e seus objetivos. Insisti e estou insistindo e desafiando as pessoas a acreditarem na Bíblia. Eu provei no programa passado que eu posso mandar 42 citações da Bíblia mostrando que Deus é único e que não há nenhuma escritura que Deus é trino ou que Deus é uma trindade. Nenhuma. É 42-0. 169 vezes Deus disse: eu sou o Senhor. Nenhuma vez ele disse: nós somos senhores. 113 vezes a Bíblia atesta que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o primeiro e o último,
e que o Senhor dos Exércitos, que é Espírito, estava morando e habitando num corpo de carne chamado Jesus, que recebeu este nome aqui entre os homens, porque a palavra, o nome Jesus significa Jeová é Salvador. Então, era um dos atributos de Deus se manifestar como Salvador em Jesus Cristo. Muito bem, depois de provar que as pessoas preferem ficar com uma doutrina católica e não aceitarem a Bíblia, eu gostaria mais uma vez de provar ao mundo e a todos que me assistem, me acompanham através deste programa, que também há um outro fator que o mundo chamado cristão não crê. Aliás, eu não sei nem mesmo o que eles creem. A única coisa que eles creem é nos versículos que diz a respeito de dinheiro, de curas e de benefícios materiais. Ah, isto aí, o mundo chamado cristão acredita. Salvação é uma coisa muito pouco pregada. Quase não se falam e não se preocupam a respeito de salvação. Fatos que antecedem e que acontecerão depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo também não é crido e nem é mencionado. Arrebatamento, volta do Senhor, é como disse um pastor há pouco tempo, que não passa de uma utopia. Sabe o que é utopia? Você talvez que esteja em casa não saiba. É como uma pessoa que caminha quando o arco-íris aparece no céu, e quanto mais ele caminha na direção do arco-íris, mais o arco-íris se distancia dele. Isto foi a expressão de um pastor. Quanto mais você caminha pensando que Jesus vai voltar, mais longe isto fica. Mas a Bíblia, que é a verdade, já sabia que estes fatos haveriam de acontecer. O Espírito Santo disse que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Agora, escarnecedores não são aqueles que são apelidados de ateu. Escarnecedores são aqueles que estão com a Bíblia na mão e a Bíblia não é sagrada para eles, e eles escarnecem e dizem, olha, faz muito tempo que eu estou pregando que Jesus vem e ele não vem, nem vou tocar nesse assunto mais. E aí passa a fazer a afirmação como este incrédulo, como este escarnecedor disse que o arrebatamento era uma utopia. Escarnecedor. Mas eu quero voltar aqui para o fundamento da fé. Primeiro, Trindade não existe. Pode botar um X aí, porque não existe. Não existe tal coisa como Trindade na Bíblia. Falo, afirmo, provo e desafio. Agora, vamos dar mais um passo. A mesma Bíblia que diz que há um só corpo e um só espírito, desmancha completamente a doutrina da Trindade. Bom, só existe um corpo, por quê? Porque Deus é espírito, é invisível e é infinito. O corpo de Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. É o tabernáculo de Deus, é o habitat. Tu és meu filho em quem tenho o prazer de habitar. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é parte, não. Toda a concentração de Deus estava no corpo de Cristo. O Pai que está em mim é que faz as obras. Eu estou citando alguns versículos da Bíblia. Então, há um só corpo. Este Deus Espírito, no céu e na terra, só é visto em Jesus Cristo. Há um só Espírito. Ora, a doutrina da Trindade diz que a primeira pessoa e a terceira pessoa são espíritos, apesar de que o catolicismo desenhou a primeira pessoa, o Deus, como um velho barbudo. Isto é mentira, isto é diabo, isto é falso, porque a Bíblia diz, olha, eu creio é na Bíblia, São João, capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito.
Como é que você pode dizer que Deus é uma pessoa quando a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que ele é um espírito? E como o próprio Jesus definiu o espírito? Isso é a Bíblia, São Lucas 24, 39. Espírito não tem carne, não tem ossos. Então, para se ter um só corpo, aqui você tem uma forma. E este corpo é a parte visível de Deus, onde o Espírito estava dentro, porque o próprio Jesus disse em São João capítulo 14, leia a Bíblia, não fiquem em doutrinas falsas, não. Leia a Bíblia, São João capítulo 14, verso 7, Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque Cristo era a revelação do Pai. O Deus Espírito só é visto em Cristo. Você quer ver uma outra pessoa distinta? Então, há um só Espírito. Deus é Espírito. Esta doutrina que diz que há 3 pessoas, então coloca um velho barbudo aqui, falso, porque isso não existe. Não é? O corpo que existe é do Filho e Espírito Santo é o próprio Deus. Porque o Pai, segundo a Bíblia, de Jesus, quem gerou o corpo de Jesus foi o Espírito Santo. São Mateus 1, 23. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Olha, se a minha mulher concebe de mim, o pai da criança sou eu. Como é que existe outra pessoa? Então, você quer fazer a Bíblia chocar? Porque Jesus disse, Deus é Espírito, e se houvesse um Espírito Santo fosse uma outra pessoa, teria 2 Espíritos. E a Bíblia diz, há um só Espírito e um só corpo. Então, preste atenção, o Espírito Santo é o próprio Deus que gerou o corpo de Jesus Cristo. Há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Eu quero dizer aos senhores que é muito ruim ter que falar as coisas de maneira, mas eu tenho que falar isso de maneira clara. Primeiro, se você observar, a Bíblia diz, há uma só fé. Nós não podemos admitir que a fé batista seja igual à fé pentecostal ou neopentecostal, que a fé pentecostal seja igual à fé adventista, que a fé adventista seja igual à fé congregacional, que a fé congregacional seja igual à fé presbiteriana e que a fé presbiteriana seja igual à fé católica. Nós estamos vendo aqui um monte de fé. São fé, fé de maneira variada. Então, não é a fé. Agora, existe uma só fé verdadeira. Esta é aquela que Pedro disse na sua 2ª carta, capítulo 1, verso 1. Estou citando a Bíblia, creia na Bíblia. Você crê na Bíblia? Vamos citar Pedro? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igual e preciosa em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, não é fé na Trindade, não. Fé em nosso Deus. E disse quem era o Deus? Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Para se ter uma verdadeira fé, eu tenho que falar aqui abertamente mais uma vez. Só existe, 2 tipos de fé. A Bíblia diz, há uma só fé verdadeira, mas há uma fé falsa. Pega uma cebola e pique ela em pedacinhos, tudo é parte daquela cebola, mas está picotada. É a fé falsa. É assim, cada esquina tem uma igreja. E quando você vai buscar a fé, não está na Bíblia, é falsa. Foi acrescentada, é falsa. Não é o evangelho pregado pelos apóstolos, é falso. Não tenho mais agora que ficar rodeando o toco. Eu quero dizer abertamente aqui no programa, o que eu prego não é a fé batista, presbiteriana, assembleiana, congregacional, adventista. Não. O Jesus que eu prego não é o Jesus que a Assembleia, que a Batista, que a Presbiteriana, que a Católica está pregando. Não, o Jesus que eu prego é o Jesus da Bíblia. O Jesus que as igrejas evangélicas e católicas pregam é o Jesus do catolicismo, que é a 2ª pessoa. O Jesus que eu prego é o primeiro e o último.
é o único e suficiente Salvador, é o Deus Criador de todas as coisas, é o veículo de Deus na terra. Este é o evangelho que eu prego. Agora, você quer dizer que eu tenho a mesma fé deles? Não tenho. Que eu prego o mesmo Jesus que eles pregam? Também não prego. De maneira nenhuma. O Jesus que eu prego é o Jesus da Bíblia, porque eu creio no que diz as Escrituras e não no que diz o catecismo da Igreja Romana. Quero ir mais um pouquinho com você aqui. Você crê na Bíblia? Olha, a Bíblia diz há um só batismo. Você me pergunta, pastor, qual é o batismo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia está brincando com palavras? Há um só batismo. Se você for sincero, vamos comigo, vamos conferir. Vamos aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em casa, em São Mateus, capítulo 28, versos 19. Eu quero ler com você a Bíblia. São Mateus 28, Jesus aparece aos 11 discípulos e diz a eles, para ir fazer discípulo de todas as nações, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Nome no singular. Aqui está uma forma de batismo, que é a forma de batismo que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas estão praticando. Vamos seguir aqui. Se você for comigo para o livro de Atos, capítulo 2, verso 38, você vai encontrar o apóstolo São Pedro juntamente com os demais apóstolos, inclusive com Mateus, dando a nós a verdadeira margem para analisarmos este assunto neste programa. Deixa eu tomar o verso 37. Leia aí Atos 2, 37 e 38. E ouvindo eles isto, do jeito que você está ouvindo, compungiram-se em seus corações, ou em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. A Pedro e aos demais apóstolos. Então Mateus também estava lá. Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Seja honesto e verdadeiro. Se você olhar, me pergunte ou pergunte a você mesmo, pastor, qual é o batismo que Paulo está dizendo que só há um batismo? É o de Mateus, que é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Ou é o de Pedro e dos apóstolos, que é em nome do Senhor Jesus? Aqui tem dois. Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou tentando tapar o sol com a peneira, eu sou realista. Vamos olhar a Bíblia como ela é? Então, eu quero saber qual é o verdadeiro. Bom amigo telespectador, primeiro, o mundo religioso não crê na Bíblia. Se você acreditar, eu quero apenas caminhar com você para dentro da Bíblia e você vai ver que o batismo de São Mateus 28, 19 e o batismo de Atos 2, 38 vão se fundir e se tornar um só. É aí que está. Eu não preciso vir aqui na televisão para usar um argumento pobre, amarelo, fraco, inconsistente, inescriturístico, sabe? Um argumento de analfabeto da Bíblia, analfabeto de Deus, sabe? Que diz assim, Pedro errou. Isso é desculpa de analfabeto, não conhece nem a Bíblia. Ou então dizer assim, eu prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Também é desculpa de quem não sabe o que está dizendo. Como é que nós vamos conciliar São Mateus 28, 19 com Atos 2, 38 e com os demais batismos da Bíblia? Primeiro eu quero dizer a você, a convicção é tanta
E a certeza é tamanha que eu cheguei a fazer uma proposta num programa. Ei, escuta aqui, eu te dou R$80 mil se você me mostrar na Bíblia um só batismo realizado pelos apóstolos, que foi quem recebeu a ordem, usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Não apareceu ninguém que teve coragem para me mostrar isso. Onde estão os pastores? Onde estão os seguidores? Onde estão os estudiosos da Bíblia? Por que fica com um falso e não com um verdadeiro? Por que querem levar as coisas de qualquer maneira? Sabe o que aconteceu? A verdade do assunto é que não há choque. Jesus, em São Mateus 28, verso 19, deu ordem a 11 discípulos. Por favor, siga comigo ou siga com a Bíblia. Quem recebeu a ordem? Os discípulos. O que Jesus disse aos discípulos para fazer? Ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestidos do poder. Então ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É assim que está escrito. Eles foram para Jerusalém e ficaram no cenáculo alto. Então é assim que se inicia o livro de Atos, que estando todos em um só acordo, não é nessa divisão que nós temos hoje, em um só acordo, veio o Espírito Santo sobre eles. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade? Não. É o Deus Espírito que habitava no corpo de Cristo e agora ia estar em nós. Por isto nós lemos em Efésios 4, há um só Deus, o qual é sobre todos, Velho Testamento, a coluna de nuvem, por todos num corpo de carne chamado Jesus. E agora em todos na forma de Espírito, quando Jesus disse, quer dizer, vou sair da forma humana e venho para vós, volto como Espírito para estar em vós até o fim do mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que está? É Cristo na forma de Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? É o próprio Espírito Santo. Este tal não é dele. É assim que a Bíblia ensina. Mas vamos voltar aqui, porque meu tempo já vai acabando. Então você segue de São Mateus 28 para Jerusalém, e lá em Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos são interrogados o que deveria fazer. Ora, meu amigo, a coisa é tão simples, tão fácil. É que os apóstolos sabiam, talvez você não saiba, mas os apóstolos sabiam que pai não é nome, que filho não é nome próprio e que Espírito Santo também não é nome, é aquilo que Deus é, um Espírito Santo, mas que ele estava pedindo um nome. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós deveríamos usar para batizar as pessoas? Se eu levar um candidato à água e disser, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou devendo o nome, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Eu estou apenas repetindo, eu não sou papagaio para aprender a repetir palavras. Jesus quer o cumprimento desta ordem. E aí, então, a Bíblia diz que o entendimento dos apóstolos estava aberto, o Espírito Santo falou na boca de Pedro, ou então a Bíblia está errada, porque tem pregador que vem e diz Pedro errou. Se Pedro errou, a Bíblia está errada. E se a Bíblia está errada, por que você vai crer em algo errado? É por isso que eles não creem na Bíblia. Porque os pastores não sabem o que dizem. E as pessoas acabam dizendo bobagens. Então eu quero terminar o programa aqui dizendo, olha, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está revelado em Jesus Cristo. É o único nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome dado, o qual importa que sejamos salvos, chama-se Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção aqui.
Atos 2,38 é batismo. Mateus 28,19 é a ordem para o batismo. Quem recebeu a ordem foi os apóstolos. Quem cumpriu a ordem foi os apóstolos. Não foi seu pastor, não. Não foi o padre, não. Foi os apóstolos que receberam a ordem e cumpriram a ordem. Então começou assim. O cumprimento da ordem está em Atos 2,38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por quê? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Este é nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Quer ver? Eu sou Pai, eu sou Filho, eu tenho um Espírito, mas eu tenho um nome. O meu nome é César. Deus também é Pai porque gerou, é Filho porque tomou a forma humana e é Espírito porque na sua essência ele é Espírito, mas ele tem um nome que se revelou aos homens e este nome é Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48, Pedro vai à casa de Cornélio e batiza-os em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, verso 5, Paulo rebatiza os crentes de Éfeso que tinham sido batizados por João, que era o maior dos profetas do Antigo Testamento, precisou de ser batizado em nome do Senhor Jesus. Você não precisa, né? Veja só, Atos capítulo 22, verso 16, Paulo vai e dá testemunho do seu batismo, da sua conversão, dizendo que Ananias disse, levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 6, Paulo disse, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo. Aqui temos mais uma citação das Escrituras. Em Jesus Cristo, Romanos 6. E o meu tempo terminou, vamos orar. Deus eterno, ajuda o povo a compreender as Escrituras. Eu oro no nome de Jesus e que a bênção do teu nome expulse demônios, salve os corações, transforme as vidas, cure os enfermos e orienta-nos para a vida eterna. É assim que te peço, em nome de Jesus. Amém. Programa Fé Perfeita.